A atmosfera que ronda São Januário nas últimas semanas é de pura eletricidade e ansiedade, com os corações cruzmaltinos batendo em um ritmo acelerado diante de uma reviravolta que promete definir os rumos do nosso amado clube. Nos corredores da colina histórica, não se fala em outra coisa a não ser na complexa e dramática engenharia financeira que envolve o desejo de trazer um grande reforço internacional para o nosso meio-campo. A especulação da vez, que tem tirado o sono de muito torcedor apaixonado, gira em torno de um talentoso meia colombiano que atualmente desperta os olhares de todos no futebol europeu, mas cuja chegada ao Rio de Janeiro parece estar umbilicalmente ligada ao desfecho de um negócio ainda maior nos bastidores da nossa instituição. O burburinho ganhou força total com os boatos de que a contratação do jogador Nelson Deusa está completamente condicionada ao processo de venda definitiva do controle da nossa sociedade anônima do futebol. Para que o torcedor entenda o tamanho do drama, a vinda desse grande motor para o nosso setor de criação não é uma simples transação de gaveta ou um acerto comum de janela de transferências, mas sim uma promessa de investimento pesado que só verá a luz do dia se a transição de comando do futebol vascaíno for concretizada. Essa dependência mútua coloca o torcedor em uma agonia dupla, pois precisamos desesperadamente de reforços de peso no gramado, ao mesmo tempo em que assistimos à complexa novela jurídica e societária que define quem mandará no clube de agora em diante. Dizem as más línguas e os sussurros de bastidores que a negociação com o clube espanhol detentor dos direitos do atleta já está muito bem encaminhada no campo verbal, restando apenas as canetadas finais e o aporte financeiro de verdade. O grande nó da questão é que o Vasco, em sua atual realidade de transição e reestruturação profunda, não tem como arcar sozinho com os valores astronômicos exigidos no mercado europeu sem que haja uma segurança societária definitiva. Por isso, a chegada desse reforço colombiano virou a grande bandeira de esperança e o primeiro grande cartão de visitas do grupo investidor que está muito próximo de assumir o controle majoritário das ações do nosso futebol. A torcida, que sempre foi o maior patrimônio e o combustível dessa imensa engrenagem chamada Vasco da Gama, assiste a tudo isso com um misto de esperança e desconfiança histórica, calejada por tantas promessas do passado. O sentimento geral nas arquibancadas e nas redes sociais é de que o colombiano seria um encaixe perfeito para dar dinâmica, a força física e a qualidade de passe que o nosso elenco tanto necessita para buscar voos mais altos na temporada. Ele é visto como aquele jogador de transição, capaz de carregar a bola com vigor do campo de defesa até o ataque, quebrando linhas e inflamando a arquibancada com sua garra típica dos grandes guerreiros sul-americanos. No entanto, o torcedor mais atento sabe que o caminho para ver esse sonho se materializar no gramado de São Januário passa por uma verdadeira batalha burocrática e judicial que corre longe dos holofotes do campo. A venda do controle da nossa SAF para uma tradicional e poderosa família de investidores brasileiro é o verdadeiro gatilho que vai destravar a caneta da diretoria para anunciar esse e outros nomes de impacto. Sem a assinatura desse contrato de venda e a consequente injeção de recursos imediatos na nossa estrutura, a contratação do meia corre o sério risco de virar apenas mais uma daquelas novelas frustrantes que guardamos na memória. Os rumores que circulam no entorno do clube dão conta de que o acordo verbal com o atleta é forte, e que ele próprio estaria entusiasmado com a perspectiva de vestir a mística camisa cruzmaltina e sentir o calor de uma das torcidas mais apaixonadas do planeta. Contudo, o futebol profissional não se move apenas por paixão, e o clube do velho continente que detém o passe do jogador não vai liberar o atleta sem as devidas garantias financeiras que apenas um novo dono da SAF poderia oferecer de imediato. Essa queda de braço silenciosa faz com que cada dia de atraso na definição do comando do clube seja um dia a mais de aflição para quem sonha em ver o time fortalecido. É impossível não notar como o destino esportivo do Vasco e seu destino administrativo estão mais conectados do que nunca neste momento crucial da nossa história milenar. A torcida clama por reforços. A comissão técnica precisa de peças para montar o quebra-cabeça tático. Mas a caneta que assina os cheques está travada enquanto os ritos jurídicos da venda do clube não encontram seu desfecho feliz. O sentimento que une todos os vascaínos é uma mistura de urgência com a paciência forçada que a burocracia nos impõe, sabendo que o futuro dos nossos próximos anos pode ser decidido nos detalhes de uma negociação de gabinete. A especulação sobre o meia colombiano serve como um perfeito termômetro de como o gigante da colina está mapeando o mercado com ambição, mas ainda esbarra nas correntes de sua própria reconstrução financeira e política. Aqueles que vivem o dia a dia do clube garantem que a nova diretoria tem trabalhado incansavelmente para desenhar um cenário onde a venda da SAF ocorra o mais rápido possível, justamente para viabilizar essa contratação bombástica antes que a janela de transferência se encerre. É uma corrida contra o tempo onde cada segundo conta, e onde o coração do torcedor é testado ao limite a cada nova notícia que surge na mídia. Por mais que o torcedor queira ver o jogador desembarcando no aeroporto com a nossa bandeira nos ombros amanhã mesmo, a realidade nos mostra que o processo exige cautela extrema de todas as partes envolvidas. O grupo interessado em adquirir as ações do futebol vascaíno sabe que trazer um nome dessa magnitude logo de cara seria a melhor forma de conquistar a confiança imediata de uma torcida que anda desconfiada com as recentes gestões. Por isso, o atleta colombiano não é apenas um reforço técnico de imenso valor, mas também uma peça política fundamental para consolidar a transição de poder na nossa SAF. Enquanto a definição jurídica não sai,
o torcedor continua alimentando a chama da esperança, imaginando como seria ver o meio-campo do Vasco comandado por um jogador de tamanha imposição física e técnica na nossa casa. Os vídeos de lances do meia circulam freneticamente nos grupos de torcedores, alimentando um clima de ansiedade coletiva que só quem é Vasco consegue entender em sua plenitude. Cada desarme, cada chute de longa distância e cada arrancada do atleta no futebol internacional são projetados mentalmente pelos vascaínos no gramado sagrado de São Januário. Há quem diga que o desfecho dessa história está muito mais próximo do que se imagina, e que as próximas reuniões entre a diretoria do clube associativo e os potenciais compradores da SAF serão determinantes para bater o martelo. A expectativa é de que, assim que a autorização judicial e os termos de compromisso de venda forem sacramentados, o anúncio do novo meia seja feito quase que de forma simultânea, como um grande presente de boas-vindas para a torcida. Seria o início de uma nova era, onde o sofrimento das últimas temporadas começaria a dar lugar a um planejamento forte, ambicioso e digno da nossa história de glórias. Mas, como todo bom rumor que se preze no ambiente do futebol brasileiro, sempre há uma dose de mistério e reviravoltas de última hora que nos fazem manter os pés no chão. Outros clubes de grande porte, tanto do Brasil quanto do exterior, também observam a situação do colombiano com atenção, prontos para dar o bote caso o Vasco demore muito para resolver seus dilemas internos de bastidores. Esse risco de perder o atleta para um rival direto funciona como uma pressão extra para que os trâmites da venda do nosso clube sejam acelerados ao máximo pelas lideranças políticas da colina. No fim das contas, essa novela nos mostra que ser Vasco é viver constantemente no limite das emoções, onde um simples boato de contratação se transforma em um thriller político e financeiro de proporções gigantescas. Nós, que já passamos por tantas provações ao longo dos tempos, sabemos que nada para o Vasco vem fácil, e que cada conquista, seja dentro de campo ou nos tribunais, é suada até o último minuto. A esperança de ver o colombiano vestindo a nossa camisa de faixa diagonal é o combustível que nos faz continuar acreditando em dias melhores, em um time forte o suficiente para brigar no topo novamente. Resta ao torcedor vascaíno continuar fazendo seu papel de sempre. Apoiar incondicionalmente, cobrar quando necessário e enviar todas as energias positivas para que as decisões tomadas nos gabinetes sejam as melhores para a instituição. Se a contratação do meia depende de fato da venda do clube, que todos os caminhos se alinhem rapidamente para que o nosso gigante finalmente desperte e volte a ocupar o lugar de protagonismo que nunca deveria ter deixado. O futuro está logo ali, e a promessa de um meio-campo renovado e de uma administração sólida mantém acesso à chama do nosso orgulho cruzmaltino. Se você gostou deste conteúdo feito de torcedor para torcedor e quer continuar por dentro de todos os bastidores, análises e notícias do nosso time, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer a nossa comunidade. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com os amigos vascaínos para que todos fiquem por dentro de tudo o que acontece no nosso clube. Deixe também o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desta novidade, pois a sua opinião é fundamental para o nosso crescimento diário. Tamo junto, e um grande abraço.